Galerinha, tudo bem? A nossa aula de hoje vai ser de matemática e nós vamos falar sobre duas unidades de medida. Uma delas é a régua. Você sabia que a régua é um instrumento usado para medir o comprimento? Na régua, nós vemos os centímetros. Então, a régua começa no número 0 e termina no número 20. Essa daqui. Existem réguas um pouco maiores que vão do número 0 ao 30. Ou seja, essa régua que eu estou na minha mão tem 20 centímetros, mas existem réguas de 30 centímetros. O que nós vamos fazer? Você vai utilizar uma régua na sua casa e vai realizar algumas medidas. Lembrando que a régua começa no número 0. O intervalo que tem entre um número e outro equivale a 1 centímetro. Então, cada espacinho desse aqui possui 1 centímetro. Ou seja, se eu pegar aqui este caderninho e vou medi-lo, como é que eu vou fazer? Olha lá, eu vou colocar aqui o 0 bem certinho aqui no começo do livro e vou saber quanto mais ou menos ele mede. Então, aqui, ó, quase 14 centímetros e meio. Por quê? Porque aqui é o 14, ele tá aqui, ó, ainda tem um espaço. Meio é a metade entre 1 centímetro e outro, tá? Então, esse livrinho aqui tem mais ou menos 14 centímetros e meio. Você vai pegar uma régua aí na sua casa e vai medir os seguintes materiais: uma borracha, uma caneta e uma folha de caderno, tá? Depois, você vai medir o seu tubo de cola, o seu lápis e vai anotar todas essas medidas. Se eu quero fazer uma linha reta, eu utilizo a régua, porque com ela a minha linha ficará reta. Se eu fizer uma linha sem a régua, provavelmente ela não ficará bem certinha. Então, quando nós precisarmos de linhas, é sempre bom nós utilizarmos uma régua, certo? Além da régua, nós temos uma outra forma de medir as coisas, principalmente as que são maiores. E essa medida é chamada de metro. Então, aqui, ó, a prof tem uma fita métrica, tá? Ela mede objetos maiores, como por exemplo, você já imaginou qual a medida de um automóvel? Ou então, qual é o comprimento da sua casa? Ou o comprimento da nossa apostila? E a cadeira que você senta? Todos esses objetos que eu acabei de citar, não conseguimos medir com a régua. Por quê? Porque ela é muito pequena. Nós teríamos que
marcar várias vezes para nós conseguirmos chegar à medida exata. Então, nos casos de objetos maiores, nós utilizamos o metro. Então, uma fita métrica geralmente tem 100 centímetros. Olha lá, ela começa no 1 e vai até o... Essa aqui passa de 100 centímetros. Essa aqui tem 150 centímetros. Ou seja, ela tem 1,5 metro. Mas geralmente as fitas vão até os 100, tá? Então, seria aqui, ó. Geralmente elas vão do 1 até o 100. Então, 100 centímetros ou 1 metro. No caso da minha aqui, que vai até 150, ela tem 1,5 metro. Então, por ela ser maior, eu consigo medir os objetos que são maiores, tá? Então, no caso, se você for medir o seu carro, a sua casa, a nossa apostila e a cadeira, você precisará de uma fita métrica, certo? Então, as atividades referentes a esse assunto estão na página 137 a 139 da nossa apostila. Vou deixar marcadinha lá na agenda as páginas das atividades. Combinado? Realize todas elas com muito capricho e nos vemos na próxima aula. Beijo!